Querida Igreja, Academia da Fé em Jardim Icaraí, mais uma vez, nós estamos aqui, e você que talvez esteja passando por aí de uma primeira vez e que talvez ainda não conheça, não tenha nenhum endereço, nós estamos aqui em Jardim Icaraí, na rua 5 de Julho, em Niterói. Se você tiver um dia passando por aqui, evidentemente que não nesse tempo em que nós estamos ainda ultrapassando, que nós estamos com uma limitação de lugares no nosso templo, por isso até o motivo de nós estarmos fazendo esse culto virtual, mas de toda forma receba de nós, da Academia da Fé em Jardim Icaraí, as nossas boas-vindas, que você seja abençoado. E você que já é assim, vamos dizer, habitué em estar conosco, que o Senhor abençoe grandemente. Nós estamos aqui para ministrarmos, para falarmos, para conversarmos sobre essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos edifica, que nos garante a vitória, que esse Deus maravilhoso, Ele nos amou. Deus nos ama. Isso é maravilhoso, esse entendimento de nós sabermos que existe um Deus que criou todo o universo, que resolveu amar o homem. Dentro de toda a sua criação, Ele especificamente escolheu o homem. É através do homem, é com o homem que eu vou fazer a minha aliança. Assim estabeleceu o Senhor, que faria uma aliança conosco. E essa aliança que Ele fez é uma aliança de amor. Deus é amor. E Ele nos amou tanto, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus. Ele está chamando, Ele está reconciliando o homem que se afastou de Deus. Mas Ele a cada dia Ele dá a cada um de nós de nos reaproximarmos dEle. Ele tem um plano de salvação de toda a humanidade. Na verdade, o mundo inteiro, ele já foi salvo pelo Senhor. O mundo ainda não teve o entendimento de que ele foi salvo, porque não tiveram a oportunidade, e nós louvamos a Deus pela tecnologia, por essa oportunidade que nós temos agora através de uma mídia social, através da internet, nós podemos ter esse contato com tanta liberdade. Nós agradecemos a Deus pela liberdade que nós temos nesse país que libera, que permite que a palavra de Deus ela seja divulgada, e talvez chegando até em alguns lugares onde seja proibido a pregação da palavra, mas através de um telefone celular, nos mais longínquos lugares em que essa tecnologia nos leva, possam também estar sendo impactados pela palavra de Deus. E a palavra, como eu disse, Deus amou o mundo, está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante quando a palavra diz Deus amou o mundo, não é que o Deus tenha amado as coisas do mundo, Deus amou o homem, Deus amou a humanidade. Por isso a palavra nos diz que Deus amou o mundo, Ele amou a cada um de nós, a ponto de entregar o melhor que Ele tinha por nós. Ele não entregou pelo mundo, Ele não entregou pelo planeta Terra, Ele entregou por nós, pelas nossas vidas, para nos resgatar. Nós que estávamos afastados antes de conhecer esse Deus maravilhoso que nos convida para uma reaproximação, e nós sabemos que o homem, ele é que se afastou de Deus quando Adão, em desobediência, lá no Jardim do Éden, quando ele comeu do fruto que era proibido, e a desobediência é que estabeleceu um patamar tão difícil para o homem. Ele baixou de patamar. Ele
Adão, que tinha um relacionamento diário com o próprio Deus Criador, a palavra nos diz que na virada do dia, Deus vinha conversar com Adão. Mas Adão, ele preteriu, ele deixou, ele preferiu, por atender a um desejo da sua carne e desobedeceu a Deus. Por quê? Porque, inclusive, depois que Adão já tinha cometido o pecado, se afastado juntamente com Eva, e quando Deus ali voltou a conversar na virada do dia e procurava Adão, Adão, onde tu estás? Ele estava escondido, e ele mentiu quando ele disse, foi essa mulher que tu me deste. E nós sabemos que a mentira, e nós sabemos que quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o próprio inferno, o pai da mentira é o próprio Satanás. Então nós não podemos viver e continuar praticando mentira de forma nenhuma. Como Adão, ao fazer isso, esse pecado da desobediência, ele, em primeiro lugar, ele desobedeceu a Deus. Havia uma ordem para que aquele fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Mas ele foi atraído e ele acabou preferindo desobedecer a Deus e comeu daquele fruto. E o Senhor, ele pede, ele exige, ele quer obediência, ele não quer sacrifício. Sacrifício não. Obediência, sim, eu quero. Isso aconteceu também quando Saul e Samuel, e tinha estabelecido com Saul, está lá em 1 Samuel, que ele viria em determinado momento, o próprio sacerdote que entregaria o sacrifício. O sacerdote Samuel disse, olha, Saul, fica aqui em Gilgal. Eu irei, mas eu voltarei em 7 dias, num tempo determinado, eu estarei aqui. E Saul, como ele era o rei, ele achou que ele poderia oferecer aquele sacrifício no lugar de Samuel. Mas há uma determinação, uma unção, há uma especificidade para mim, para você, cada um de nós. Nós temos uma determinada função, nós temos de obedecer a Deus. E Saul se precipitou e ele não obedeceu a Deus. E no dia que ele estava já oferecendo os holocaustos, Samuel chegou. E quando ele o viu, aí disse, mas eu fui pressionado pelo povo, eu fui obrigado. E aí Samuel chegou no dia determinado, na hora determinada. Samuel, o profeta, ele representava o próprio Deus naquela oportunidade. Ele chegou na hora e no dia que haveria de ser oferecido aquele holocausto. Mas Saul, em desobediência, ele ofereceu o holocausto no lugar do próprio profeta, do próprio sacerdote. E ali nós sabemos, ele perdeu o seu reinado. Ali, na sua desobediência, ele pagou um alto preço por ter desobedecido. Saiba que Deus sempre chega no momento certo. E eu estou dizendo isso hoje para você. Você que está esperando aí com expectativa uma resposta de Deus, um milagre na sua vida pessoal, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, em qualquer área da sua vida. Se você já colocou na presença de Deus, há uma promessa, Deus nos ama, e por Ele nos amar, por Ele te amar também, Ele vai chegar na hora certa. Não toma a iniciativa, não faça nada pela força do teu próprio braço, espera no Senhor. Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço o seu Senhor, o seu Deus. Olha, não confia na tua força, na tua capacidade, é o que a palavra está nos dizendo. Não é assim, não é pela força do homem, não é pela tua força natural, pela tua grande capacidade
de realizar, de realização, de completar um determinado serviço, de fazer determinada coisa. Não abra a porta se o Senhor não abrir primeiro. Abra essa porta na direção de Deus, não naquilo que você acha, na tua capacidade. Deus está agindo a teu favor. Não te precipita, mas também não acha que Deus esqueceu de você. Deus não esquece dos seus filhos. Nós estamos falando que Deus nos ama. Deus, Ele nos amou, como eu falei, para trazermos novamente para essa reconciliação, para essa aliança com o próprio Deus. Tem um propósito na tua vida, tem um propósito nas nossas vidas. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu estou falando agora daquela perspectiva que a humanidade, de certa maneira, tem de se aproveitar de todas as situações. Não, porque eu tenho de já conquistar isso ou aquilo, não importa quais são os meios que eu vou utilizar, eu quero isso, eu quero aquilo. E quantas vezes o homem ele se precipita, ele entra por caminhos escusos, caminho de, eu vou conquistar de qualquer maneira, e aí começa a se precipitar, a errar, a entrar por caminhos que levam à derrota. Então não vamos, de que importa, e o próprio Senhor Jesus Cristo fala isso. Aqui o homem, tanto ele quer ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. O que nós temos de valorizar, acima de tudo, é o nosso homem interior, é a nossa vida com o próprio Deus. Não dê atalho, não entra por um atalho, não. Fica na posição, aguarda no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor no momento certo, na hora certa. Deus vai te abençoar. E eu estou me lembrando agora daquela parábola do jovem rico, aquele jovem que chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse: Mestre, o que eu faço para entrar no teu reino, para estar num outro nível espiritualmente falando? Eu sei que tu és o Messias, eu entendo que tu és o Messias. E aquele jovem, ele tinha muitos bens, e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: olha, dá aos pobres tudo isso que você tem e segue-me. Esse era o caminho. E aquele jovem, quando ouviu aquela palavra, ele voltou atrás. Não, eu tenho muitos bens. E aí se afastou e perdeu a oportunidade de entrar no reino de Deus. É claro que o Senhor não está falando aqui que ele rejeita ou repreende aqueles que têm recursos. Não, Deus é abençoador. Nós já fomos abençoados, a palavra nos diz, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos por Deus nas regiões celestiais. Portanto, não é que Deus queira que nós sejamos humildes a ponto de não ter essa humildade. Muitas das vezes o homem também distorce esse conhecimento, esse entendimento do que é humildade. Tem muita gente que não tem recursos físicos, humanos, materiais, e, no entanto, são orgulhosos. Assim como existem tantas pessoas que têm tantos recursos financeiros e, no entanto, são pessoas humildes. O que o Senhor quer é o nosso coração. Ele não queria daquele jovem rico que ele desse os seus bens. Não, ele queria sondar o coração dele. Como é que estaria o coração daquele jovem? Estaria preso ainda a essas coisas materiais? O próprio Senhor Jesus Cristo, nessa mesma passagem, ele fala para aquele jovem: olha, é mais fácil um camelo passar por o furo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Na verdade, Deus não está dizendo, através dessa palavra,
que é impossível ao rico, por ter riqueza, entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo é que aquele que fixa o seu coração nas coisas materiais, ele não vai atingir, não vai alcançar aquilo que é tão fácil de ser alcançado. É simplesmente aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entender qual é o plano de Deus para nós. Ele não se encerra nessa vida material, há uma continuidade, há uma eternidade a ser vivida. E eu estou convidando você, nesse momento, a entrar nesse curso desse grande rio, que é o rio da salvação. Existe uma salvação ainda disponível para toda a humanidade, como eu já falei. Essa porta, um dia, ela vai ser fechada na volta do Senhor Jesus Cristo. E está muito próximo à volta de Jesus. Por tudo isso que nós temos visto acontecer, o que toda a humanidade, todo o mundo está vivendo num momento tão difícil que o homem está dando cabeçada e não sabe exatamente qual é a melhor solução para isso ou para aquilo, esbarrando na área de saúde, esbarrando na área financeira, comercial, turismo, está tudo impactado no mundo inteiro, que há um questionamento, e agora Deus está no controle. O que o Senhor está dizendo é que existe um caminho, esse caminho sim é estreito, é um caminho de uma decisão, nós temos de decidir por Jesus Cristo, é através dele. Ele diz, eu sou a porta, é somente através dele, e quem passar por essas portas encontrará pastos verdejantes. E eu estou convidando a você nessa noite para esse entendimento de que, acima de tudo e antes de tudo, Deus nos ama, aleluia. Ele não perde o controle de toda esta situação. Deus nos ama tanto, não por nenhum mérito nosso, não porque nós somos melhores ou piores, não é isso. Como eu já falei, o que Deus está sondando, Ele quer entender o nosso coração. Fisicamente nós temos diferença um do outro, e como está sendo tão acirrada essa competição. Ah, não, você é isso, você é gordo, você é alto, você é magro, você é assim. Não, Deus não está olhando para essas coisas do lado de fora. Deus está olhando para os nossos corações. Eu quero declarar para você que os nossos corações são todos iguais. Não há diferença de quem nasceu lá na Ásia, nasceu na África, nasceu no Brasil, na Argentina, em qualquer lugar. O coração do homem é exatamente igual. O que Deus está querendo é ver o coração do homem. É isso que importa a Deus, não é essa coisa exterior. Ele está olhando para o nosso homem interior. E há uma maneira de nós melhorarmos o nosso homem interior, na verdade, restaurar esse homem interior, porque nós sabemos, e a palavra nos diz lá, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, quando a palavra nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura é uma formação de dentro, é lá dentro, é no nosso homem interior. Nós estamos falando de algo espiritual, não estamos tratando dessas coisas materiais, mas é lá de dentro. Ali há uma transformação, ali há um entendimento de quem Deus é realmente e de quem nós somos dentro desse plano maravilhoso que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Ah, não, como eu posso ser igreja? Eu não sou parede, eu não sou teto. Não, não é isso. Igreja somos nós. Você e eu somos a igreja do Senhor. A igreja, ela se movimenta. A igreja está agora estabelecida em nós, não em templos. É claro que é muito importante, e a palavra também nos diz que nós devemos congregar, nos reunir
para exaltar, para engrandecer, para louvar ao Senhor, mas, independente disso, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, como igreja, nós temos esse entendimento de que Ele é o cabeça, e por Ele ser o cabeça, a nós cabe simplesmente obedecer. Deus nos ama, aleluia. E a palavra, ela vem ecoando, desde que lá em Gênesis, quando o Senhor, no capítulo 12, escolheu ali Abraão, e dizendo, olha, através de você, as famílias da terra serão abençoadas. E Abraão, a ele coube simplesmente exercer fé naquela promessa de Deus. E hoje, todos nós somos reflexo de uma decisão tomada por Abraão de não abrir mão de que Deus falou é para ser cumprido. Eu vou cumprir, eu vou andar em fé, por fé. E quando ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, quando Abraão estava dentro da sua tenda e Deus o convidou, Abraão, venha, sai dessa tenda, sai desse lugar que limita a tua visão, olha para os céus, olha para as estrelas e vê se tu as pode contar, assim será a tua descendência. E hoje a palavra se cumpre, porque eu e você, como nós falamos, Abraão como nosso pai na fé, nós somos uma daquelas promessas que Deus estabeleceu ali, e ainda nós vamos gerar mais e mais filhos para esse Deus. O que Ele quer é que nós obedeçamos a Ele, porque Ele nos ama. Nunca entenda ou aceite qualquer insinuação de que Deus se esqueceu de você, que Deus não ama você, que Deus tem filhos preferidos. Não, Deus não tem filhos preferidos. Nós somos todos filhos preferidos de Deus. A palavra de Deus, e como eu estou falando, a palavra ela foi liberada lá em Gênesis, ela ecoa, ela continua. É uma palavra dinâmica, uma palavra viva que está permanecendo ao longo de todas as gerações e chegou às nossas gerações e ainda continuarão aquelas gerações seguintes através desse entendimento de que Deus nos ama. Isaías 55, no versículo 11, a palavra diz assim, assim será, o próprio Deus declarando, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que agrada a Deus e prosperará naquilo para que a designei. Há um intuito de Deus de fazer prosperar, de fazer avançar, de fazer alcançar através da nossa vida, dos nossos testemunhos, do nosso comportamento, aonde nós formos, que haja uma identificação. Ali vai um filho de Deus, um filho abençoado, um filho que foi comprado. Deus, como eu falei, nos amou de tal maneira, Ele deu o próprio Filho, Ele deu o melhor por nós. Se Ele deu o melhor, porque Ele viu o valor em nós. E Ele nos comprou, e nos comprou por um alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso nós temos esse entendimento. E quando Deus, Ele nos abençoa, quando Ele está te abençoando, quando você já teve esse entendimento de que você é filho de Deus, Ele não está olhando somente para você, Ele está olhando também em volta de você, para os seus familiares. Eu digo que você é uma porta de bênção na sua casa, na sua família, no seu lar, é um lar abençoado. Eu declaro isso, e ao declarar isso, eu declaro que o poder de Deus está entrando aí, aonde você está. Abra o teu coração, toma essa direção nessa oportunidade de dizer, Deus, olha, tudo aqui é teu, a minha casa é tua, tudo que eu tenho
eu consagro a Ti, eu entrego a Ti os meus filhos, a minha esposa, os meus familiares, eu entrego em Tuas mãos, realiza a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu sei que no final eu vou poder me regozijar em Deus por tudo aquilo que Tu tens feito. E como eu falava, Deus trabalha para nos alcançar, Ele trabalhou para nos alcançar. Nós sabemos que Deus, no início, Ele estabeleceu que o povo judeu era o povo escolhido. Havia um povo que por uma decisão, por uma vontade do próprio Deus, Ele escolheu o povo judeu. E esse povo, e aí tem um plano maravilhoso de Deus para nos abençoar, nós que não somos judeus, ainda que o povo judeu seja um povo abençoado, porque assim Deus estabeleceu. Mas, se o povo judeu tivesse entendido, compreendido que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, eles teriam já aceito a esse Messias. E se eles tivessem feito isso lá na antiga aliança, não teria nenhuma oportunidade, ou seriam meramente algumas possibilidades para o resto dos povos, para toda a humanidade. Não haveria nenhuma possibilidade, mas Deus, Ele na sua presciência, na sua onisciência, Ele sabia que aquele povo não aceitaria o próprio Filho de Deus, o próprio Messias, que haveria de ser um judeu. E esse Filho de Deus veio, Ele se entregou, Ele morreu, Ele se entregou na cruz do Calvário em sacrifício por cada um de nós, e o povo judeu, ele não entendeu. Ainda estão esperando o Messias, enquanto nós tivemos a oportunidade de, então, sermos dos primeiros a reconhecer em Jesus o Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos ler o que está lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 5, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Repara bem, Paulo, ele estava testemunhando para o povo judeu, dizendo: olha, eu tenho uma experiência pessoal. Eu, a caminho de Damasco, quando eu estava ali até para perseguir a igreja, eu tive um encontro especial, um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer a vocês, entendam, judeus, que o Cristo é Jesus. Então ele abriu a sua boca para anunciar ali ao povo judeu que o Salvador já tinha vindo, o Messias já tinha vindo, e ele era o Cristo, ele era Jesus. E aí no versículo 6, opondo-se a eles e blasfemando, quer dizer, os judeus se opondo a Paulo e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Ali foi ligada uma chave, ali foi estabelecida uma chave, que foi a oportunidade de que Paulo tinha de agora dizer: olha, eu vou para os gentios. E aí ele foi e alcançou a cada um de nós, a todos nós. Claro que a oportunidade para a salvação ainda está aberta ao povo judeu. E um dia eles vão ter esse entendimento de que o Messias já veio. O Messias não está ainda por vir. O Messias já veio há mais de 2000 anos atrás. E é interessante como essa palavra, quando Paulo ele leva essa palavra para o povo, para os judeus, dizendo que agora eu vou para os gentios, isso é somente uma confirmação
daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, na conversão de Paulo, quando Paulo, e nós sabemos que ele teve um encontro tão maravilhoso com Deus, ele viu uma luz tão forte que veio naquele caminho que ele estava indo para Damasco, que ele ficou cego durante 3 dias. E Ananias, ele era um homem temente a Deus e ele recebeu uma direção de Deus para que fosse até Paulo e ali orasse por Paulo para que ele voltasse a ver. E aí Ananias, temeroso, ele diz, mas esse Paulo que anda perseguindo a igreja, que anda perseguindo os cristãos, eu vou me aproximar dele. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, dizendo assim, lá no finalzinho do versículo, diz assim, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Foi isso que aconteceu. Havia uma promessa, havia uma palavra liberada sobre a vida de Paulo. E essa palavra, ela se cumpriu realmente. E Paulo, ainda de perseguidor da igreja, ele passou a ser aquele que anuncia grandes novas para a igreja do Senhor. Então, que nós tenhamos essa consciência de que Deus nos amou de tal maneira que Ele usa até as coisas que no natural são tão fora de propósito, não poderia vir. Como Paulo, um perseguidor da igreja, como ele seria transformado nesse apóstolo, nesse homem que, através da sua palavra, até hoje tem impactado tantas pessoas, tantos homens, mulheres, no mundo inteiro. Porque Deus tinha um plano na vida de Paulo. Como eu falei, Deus nos ama da mesma maneira que Ele amou a Paulo. Ele ama cada um de nós. Ele ama a ponto de nos transformar em algo maravilhoso, de sermos instrumentos dele para anunciar essas boas novas. O Evangelho são boas novas, que a cada dia haja na tua vida, na tua família, novas notícias, boas novas, notícias de bênção, de avanço, de prosperidade, de crescimento espiritual. Isso é uma coisa que nós devemos fazer e buscar sempre esse entendimento da palavra de Deus através da meditação na palavra. A cada dia nós temos de nos alimentar, a cada dia nós temos de estar buscando mais ao Senhor, que através dessa palavra você seja motivado a seguir, a continuar. Há um caminho, há uma proposta, e essa proposta de Deus é uma proposta de vitória para você, para a sua vida. Começa uma semana, esse é um primeiro dia dessa nova semana que estamos iniciando, que ela seja uma semana grandemente abençoada, que você encontre através da palavra de Deus, da oração, da busca, da proximidade com esse Deus que te ama e quer a cada dia estar te trazendo novidades, coisas maravilhosas. Não olha para essas circunstâncias, as coisas que estão te prendendo e não se precipita. Aguarda no Senhor. No tempo certo, Ele vai realizar o teu sonho. Deus nos ama. Que você tenha uma semana abençoada. Em